Olá, que Deus abençoe você e a sua família poderosamente, no nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a paz e de que forma podemos adquiri-la. Há muito que se fala a respeito da paz. Existem guerras que são feitas pela paz. Pessoas fazem de tudo para encontrar, para verem essa paz, para sentirem essa paz. Existem algumas perspectivas acerca da paz. O dicionário vai dizer que a paz ela é definida como ausência de guerra, violência e conflitos, ou como um estado de espírito tranquilo e livre de inquietações. Essa é a definição de acordo com o dicionário. E como a filosofia define a paz? A paz pode ser entendida como ausência de violência estrutural, buscando a superação das desigualdades sociais e a construção de relações mais justas. Essa é a visão da filosofia com relação à paz. Qual é a visão da cultura com relação à paz? A paz é vista como um valor a ser cultivado, promovendo o respeito à vida, a rejeição à violência, a solidariedade e a busca por soluções pacíficas para os conflitos. Também existe uma outra definição, que é a da psicologia. A paz pode ser vista como um estado de bem-estar interior, resultante da aceitação de si mesmo, da gestão das emoções e da busca por equilíbrio emocional. Essas são algumas definições e algumas perspectivas acerca desse tema. Só que hoje eu quero falar sobre a verdadeira paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que você não consegue encontrar nas definições humanas. É uma paz que transcende, que excede. É uma paz que vai além daquilo que a nossa mente consegue compreender. É sobre essa paz que eu quero falar. Há pessoas que elas pensam assim: quando eu for para um determinado lugar, eu terei paz. Quando eu me mudar, quando eu for passar uma temporada, quando eu for viajar, quando eu estiver em um determinado lugar, um lugar tranquilo, um lugar sem violência, um lugar onde as leis são respeitadas, onde a lei, de fato, ela é praticada. Mas esse lugar onde essas pessoas acham que encontrarão essa verdadeira paz, quando elas chegarem lá, elas, na verdade, verão que existem outros defeitos, outros problemas, outras situações, porque a paz para muitos é a ausência de violência, de conflitos, de guerras. Mas existem lugares que eles têm outros tipos de problemas, ao invés de guerras, violências e confusões. Por exemplo, há pessoas que elas pensam o seguinte: determinados lugares são tranquilos e eu vou morar nesse lugar. E quando eu chegar nesse lugar, quando eu começar a morar nesse lugar, quando eu me mudar, quando eu passar uma temporada, quando eu viajar para esse lugar, quando eu for passar um final de semana, aí eu terei paz. Essa não é a verdadeira paz. Outros também dizem o seguinte: não, quando eu realizar meus sonhos, quando eu terminar a construção da minha casa, quando eu terminar o meu curso, a minha faculdade, quando eu concluir a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, quando eu passar num concurso, quando eu quitar as minhas dívidas, quando eu conseguir somar um determinado valor na minha conta bancária. Então, se para alguns a paz ela só será alcançada em alguns lugares determinados, específicos, outros acham que irão encontrar a paz quando tiverem algumas realizações, tais como, eu citei aqui, quitação de dívidas, um emprego dos sonhos. Então, enquanto algumas pessoas acham que é um lugar, outras pensam que é uma conquista. Só que nós vamos entender de fato o que é a paz. A paz, ela não é ausência de conflitos. A paz verdadeira você não encontra em um lugar. A paz verdadeira não é um lugar e nem uma situação, um momento ou uma circunstância. A paz verdadeira é uma pessoa. É isso que o ser humano ainda não entendeu. O ser humano sem Deus, ele não entende que a paz ele não encontra nas coisas desse mundo. A verdadeira paz, que excede todo entendimento, que você e eu precisamos, ela é uma pessoa. Ela se chama Jeová Shalom. O Senhor é paz, ou o Senhor é a minha paz. E quem disse isso foi Gideão. Lá em Juízes, no capítulo de número 6, versículo 24, diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz, ou seja, Jeová Shalom. Ele não disse esse lugar é paz ou é um lugar de paz. Ele não disse isso. E ele não disse esse momento é um momento de paz. Também não. Ele disse o seguinte: o Senhor é paz. Observe que aquilo que os homens definem como paz, ou nas situações que os homens acham que encontrarão paz, não foi dessa forma que Gideão, ele encontrou a verdadeira paz.
ele disse: o Senhor é paz. Se para muitos a paz é um lugar, ou será encontrada em um lugar, ou em uma determinada situação ou circunstância, não foi isso que Gideão ele disse. Na Bíblia Sagrada, Gideão ele vai chegar a um determinado lugar e ele vai dizer o seguinte: esse lugar é de paz? Não. Esse momento é paz? Não. O Senhor é paz. Foi isso que Gideão ele disse. Foi dessa forma que ele definiu a paz. Ele chamou a paz de uma pessoa. É isso que nós precisamos entender. Não é um lugar nesse mundo, que não há um lugar nesse mundo que você encontrará a verdadeira paz. Na igreja você não vai encontrar a verdadeira paz. Na sua casa você não vai encontrar a verdadeira paz. Você não vai encontrar a verdadeira paz em nenhum lugar. E nem em nenhuma circunstância da vida. Alguém diz assim: quando eu superar os meus problemas, quando eu resolver as questões que eu preciso resolver, quando eu estiver numa condição financeira melhor, aí eu terei paz. Não. Essa paz você só vai encontrar em Deus. Sabe por quê? Porque nesse lugar que você acha que vai encontrar paz, lá você vai enfrentar situações, problemas. Lá você vai encontrar desafios. Quando você chegar a um momento onde você conquistou algo que você achava que isso iria lhe trazer a verdadeira paz, você verá que surgirão novos desafios também. Ou seja, parece que há pessoas que elas estão como aquele cachorro que corre atrás da sua própria cauda. E ele vai ficando ali em círculos, correndo atrás da sua cauda, e ele nunca chega no seu objetivo. A verdadeira paz, para muitas pessoas, ela nunca é alcançada. Porque elas estão focando no lugar errado ou nas circunstâncias. Elas não entenderam ainda que a paz não é um lugar. E também não significa uma situação favorável. A paz, como disse Gideão, é o Senhor. O Senhor é paz, é uma pessoa, é Deus. Lá em Isaías, também capítulo 9, versículo 6, diz que ele é o príncipe da paz. Aleluia. Shalom no hebraico significa completo, saúde, bem-estar. Significa segurança, significa prosperidade, sossego, tranquilidade, contentamento. Significa também um relacionamento proveniente de uma aliança com Deus. É isso que significa Shalom. E tudo isso se resume a Deus. Então eu quero que você entenda o seguinte: a Shalom, que é a verdadeira paz, você só encontra na presença de Deus. Você não encontra em nenhum lugar e em nenhuma realização ou circunstância da vida. Há pessoas que elas até dizem assim: mas então eu não posso morar num lugar mais tranquilo? Eu não posso buscar conquistas, realizações? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que a paz você não vai encontrar em um lugar. Estou dizendo que não são as realizações que trarão a paz verdadeira. Você pode encontrar tranquilidade, você pode encontrar sossego em um determinado lugar, você pode encontrar tranquilidade quando você realizar aquilo que você gostaria de realizar. Isso vai lhe trazer uma certa tranquilidade, mas a verdadeira paz, aquela que excede todo entendimento, é só na presença de Deus que você encontrará. O que o livro de Jó ele nos ensina a respeito da paz? Vamos lá no capítulo 22, versículo 21. Está escrito assim: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Observe que, assim como Gideão, ele não atribuiu a um lugar ou a uma situação, uma circunstância, a paz, mas ele chama o Senhor de paz, Jeová Shalom, Jó, ele corrobora isso. Jó vai dizer: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó ele não vai dizer: quando te sobrevier o bem, você vai ter paz. Quando as coisas estiverem tranquilas, você vai ter paz. Não. Jó vai dizer o quê? Une-te, pois, a Deus, porque Ele é a paz, e assim te sobrevirá o bem. Há pessoas que elas não conseguem conquistar, realizar, elas nunca conseguem progredir porque elas não se unem a Deus. E por não se unirem a Deus, elas não têm paz para resolver seus problemas, seus conflitos. Elas não têm paz para tomar decisões. Elas não têm paz para enxergar as possibilidades que estão à sua volta. Elas não têm paz e assim elas, infelizmente, não conseguem progredir, não conseguem chegar aos seus objetivos. E quando chegam, sempre está faltando alguma coisa, porque elas precisam se unir à paz que é Deus. Assim como Ele é amor, a Bíblia diz: Deus é amor. A palavra de Deus também diz que Ele é paz. Então, quando você se une a Ele, quando você está perto dEle, quando você tem um relacionamento profundo, verdadeiro, sincero com Deus, é impossível que você não tenha paz. Porque aí a paz, ela independe das circunstâncias que estiverem à sua volta.
É como se você fosse uma ilha. Em volta estão os problemas, as adversidades, as aflições da vida, mas você é uma ilha e em você existe paz, que é a presença de Deus. E o que está à sua volta não interfere na sua paz, não rouba a sua paz, porque ela não vem das coisas externas, ela está internamente em você. É essa paz que você precisa ter. E quando você tiver essa paz, ela fará toda a diferença na sua vida. É por isso que muitas pessoas até dizem, como pode? O fulano, o cicrano, o beltrano estão passando por lutas, por situações difíceis, mas essa pessoa tem uma paz, ela tem uma tranquilidade, ela transmite uma serenidade. Por quê? Porque a paz dessa pessoa não depende de fatores externos. A paz está dentro daquela pessoa. A paz é a presença de Deus. Paulo vai dizer o seguinte lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo o quê? Depois de orar, depois de buscar, depois de se envolver com Deus, você recebe dele uma paz que excede todo entendimento. Muitas vezes a situação não se resolveu ainda. Os problemas continuam lá. A situação ainda é uma situação de conflito, de perigo, uma situação delicada, mas você já tem paz dentro do seu coração. Você já tem a presença de Deus em você. E isso já faz você enxergar a situação de uma forma diferente. Então, entenda de uma vez por todas que a paz que você precisa, ela é uma pessoa e que você pode obter essa paz se relacionando com essa pessoa chamada Deus. É o Jeová Shalom. É Ele que quer entrar na sua vida e, através da presença dele, encher o seu coração de paz. E com essa paz que excede todo entendimento, você vencerá todos os desafios que você precisa. Você não tem que vencer os desafios para ter paz. Você tem que ter paz para vencer os desafios. Entenda isso e seja muito abençoado. Fique na paz, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que você, a partir de hoje, aprenda a desenvolver um relacionamento profundo com esse Deus que é a paz. Faça isso e você verá a diferença na sua vida. Você vai ver o quanto isso vai trazer a paz que você buscou em tantos lugares e em tantas situações e não conseguiu encontrar. E tem mais, há pessoas que estão pagando rios de dinheiro para conseguirem essa paz interior, que elas só conseguem adquirir através da presença de um Deus que pode preencher qualquer lacuna que existe dentro do coração do ser humano. Então, entendendo isso, tomando posse dessas informações, agora é só você se relacionar com Ele, é só você buscá-lo de todo o coração, é só você se entregar a Ele de fato e de verdade, e Ele mudará a sua história, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que a Shalom de Deus entre no seu coração e através da sua vida ela possa alcançar outras vidas e outros corações. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.